Boa tarde, amigos, donos da Bola RS desta quinta-feira no ar, Band TV para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube à disposição de todo mundo. Nós temos uma repercussão fantástica, gigante na nossa transmissão através da live do YouTube. E lá no YouTube, aba Comunidades, está a nossa enquete interativa que hoje está fazendo a seguinte pergunta para todos vocês. Quem você escalaria no meio-campo do Inter? Johnny e Maurício, Johnny e Alan Patrick, Edenilson e Maurício, Edenilson e Alan Patrick. Como é que é essa disputa no meio-campo colorado, Tiger Junk? Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. E a gente vai poder ver a partir dos treinamentos de amanhã, porque hoje e ontem o Mano não indicou qual será a escolha dele para a partida da segunda-feira contra o Juventude. Mas a partir de amanhã a gente vai poder ver qual a tendência de utilização. Até o momento, a tendência aponta para a manutenção dos jovens. Johnny e Maurício entre os titulares para a segunda-feira contra o Juventude, mas as próximas atividades podem dizer algo ao contrário disso. Inclusive os dois, Johnny e Maurício, atenderam a Bandeirantes em uma entrevista exclusiva ontem ao repórter Lucas Dias no CT Parque Gigante. E a gente abordou com eles o assunto da briga pela titularidade. A gente começa ouvindo o Johnny falando sobre essa concorrência com o Edenilson pelo time titular. Essa diferença da tua característica pro Edenilson, como que o Mano vem trabalhando contigo, tu atuar na mesma posição que um jogador que tem características diferentes que a tua? Ele pede pra tu pisar mais na área, pra tu cair mais pela beirada direita, ou ele pede pra tu ser aquele volante mais posicionado ali do lado do Gabriel? Cara, então, é uma competitividade muito boa que a gente tem entre o grupo e, como eu sempre digo, é um privilégio meu poder compartilhar e dividir e até competir pelo lado positivo de sempre estar aprendendo com quem eu me inspiro, que é o Ed, que é um cara que, pô, aprendo pra caramba e fico muito feliz com isso, sabe? Aprendo muito com ele, como tu disse, a gente tem características diferentes, então os dois estão prontos, eu venho fazendo meu papel, venho me entregando, venho me dedicando e óbvio que quando eu tiver oportunidade eu vou dar o meu melhor dentro de campo. Esse é o Johnny, falando sobre a concorrência com o Edenilson, até em uma posição diferente da que ele vinha jogando anteriormente, Meneghetti. O Maurício também respondeu ao Lucas Dias sobre o assunto. A concorrência do Maurício é com o Alan Patrick e o Tyson, e a gente vai ouvir ele falando sobre isso. Tu também tem uma disputa que não é fácil, né, Maurício? É Tyson, Alan Patrick por ali, os dois quando entram agregam também qualidade, mas tu em relação aos dois é um jogador de mais mobilidade, às vezes também cai pela direita. Como que tu enxerga essa disputa também, tendo uma característica um pouco diferente em relação a esses dois jogadores? Olha, é uma disputa com grandes jogadores, né, mas é uma disputa sadia, né, que quem tem a melhorar é só o clube, né, por ter esses jogadores, o Tyson e o Alan são dois jogadores fantásticos, então, cara, é difícil falar, mas quem tá ali a gente sabe que vai fazer o melhor papel. O Alan é um jogador espetacular que eu também sempre fico reparando nas coisas que ele faz. O Tyson também quando arranca com a bola ali, então é uma disputa bem difícil ali, mas eu acho que os três estão prontos para dar o melhor pro Inter. Eu estou sem título eleitoral, eu não posso votar nessa enquete interativa porque o meu meio-campo é diferente. Né? O meu meio-campo joga com Gabriel, Depena e Maurício. Só que aí eu coloco os melhores jogadores do time. O Pedro Henrique pela direita, o Wanderson pela esquerda e na frente o Alemão. Então eu não consigo votar na interativa, respeitando os meus colegas que vão escalar o meio-campo ideal do Inter. Fabiano Baldassi. O problema é que neste momento não é o momento para escalar os melhores. Porque os melhores não estão bem. Que beleza. Não, é isso aí. Não é o momento para escalar os melhores, porque os melhores não estão bem. Aqui no Donos, tu quer os melhores ou tu acha que não é o momento também? Depende. João Batista não passa por um bom... É bom, mas não passa por um bom momento. Daqui a pouco se repensa. Mas o Ribeiro Neto não consegue jogar mais do que 20 minutos também. É verdade. Tá? É o nosso meio Alan Patrick, entendeu? Meio Alan Patrick. Gurizada, os melhores, é difícil votar nessa enquete pelo seguinte, os melhores são Edenilson e Alan Patrick, não tenho dúvida nenhuma disso. Só que não é o momento deles. O Edenilson por todo um contexto de ambiente psicológico, anímico, e o Alan Patrick por questão física. Então eu tô votando. Neste momento, quem tem que jogar é Johnny e Maurício, esses rapazes que deram entrevista ali. São no momento os mais adequados, o Inter vem obtendo resposta com eles, o Mano inclusive conversou com os medalhões para eles entenderem que é o momento de segurar. O Mano tá certo e tem que jogar Johnny e Maurício. Alan Ribeiro Patrick, 20 minutos de ótimo rendimento. Vamos lá. Olha só, gente.
Olha, a voz da ponderação. Começou. Sim, é professoral. Professoral. Primeiro que vocês estão tendo a oportunidade de graça de aprender. Entendeu? Então, é isso aí. Começamos de maneira boa a Obrigado. interpretação. Vamos lá. Obrigado. Assim, ó, eu sei que em alguns momentos, até para gestão de grupo, gestão de vestiário, isso aí não é só no futebol, não, tá? Você determina algumas escolhas, né, por meritocracia, por desgaste, por questão emocional. São várias valências que você tem, e o comandante tem a obrigação de fazer essa escolha. O Mano já teve esse período onde lá contra o Avaí, ele, pelas razões que o próprio, né, sublinhou depois do jogo, deu a quem merecia a oportunidade de uma sequência, de uma continuidade. Muito bem, já passou, ele já fez a parte dele. Agora, Mano Menezes vai fazer o que é o correto. Ele vai pegar os melhores jogadores e vai botar no time. E ponto final. Boa, gostei. Tá, mas os motivos que fizeram esses jogadores não estarem presentes até agora, esses motivos será que não existem ainda? Não, Tu vai botar o Edenilson para começar um jogo no Beira-Rio? Tu sabe o que vai acontecer quando o Edenilson começar um jogo no Beira-Rio, Não, né? mas isso aí vai E ter o Alan que- Patrick consegue correr? O Alan Patrick tá melhor Eu quero fisicamente? te dizer, meu querido, amado Fabiano Baldassi, Ah. o Edenilson já está calejado, porque ele já passou por essa situação. Ele já teve várias vezes seu nome vaiado, depois do alto-falante citar ele na escalação. Tá? Aliás, recomendo ao Inter não botar a escalação. Tá? Não, eu Então, recomendo à torcida que não vai o Edenilson. pode Mas eu ser. sei que não vai adiantar. Tá. Então, assim, Eu acho que vai sim. Eu acho que, desculpa, Ribeiro, eu acho que se tu começar a falar isso de forma insistente, pode ser que tu sensibilize o Tá, Colorado. mas eu vou te dizer uma coisa. Então, eu tô dizendo de forma insistente, não vai o Edenilson se ele começar o jogo na segunda-feira. E tem uma segunda coisa que eu quero dizer. Não adianta só eu falar. Precisa o treinador dar uma palavra forte nesse sentido, entendeu? Já falou alguma coisa no vestiário de ele não ser o culpado pelo que sei aconteceu, como, sabe? mas o treinador tem que chegar e tem que dizer, pessoal, quero aqui conversar com a torcida do Internacional. Boa. Né? Eu sou o técnico do Internacional, eu peço um voto de confiança a todo o grupo, inclusive aqueles que por alguns motivos, por tempo de casa, estão mais desgastados, aplaudam a todos. O Mano tem que fazer isso também. Boa. Tem Eu- um trabalho, JB. tem um trabalho de marketing que também pode ser feito aí. Por exemplo, o Gabriel, eu insisto, eu não tenho, no meu meio campo ideal joga Johnny, porque eu botaria o Johnny como primeiro volante do Eu Inter. também, é o eu meu não meio campo ideal também. Eu não vejo, eu não sou o cara que acha que o Gabriel não joga nada, como algumas pessoas falam, mas eu também não, sabe aquela divisão, existe divisão na torcida do Inter que o Baldassi estava certo. Só que eu não vejo essa bola toda nele. Só que o Baldassi, fizeram um trabalho de marketing. tem toda a razão. Muito bom pro tem Gabriel. toda a razão. O Rufi, botaram, lembra quando o Inter venceu depois de um jogo, botaram uma palestra dele liderando, porque a gente sabe que nós que já acompanhamos isso há muito tempo, todos os jogadores falam. Todos os jogadores falam antes dos jogos, sabe? Aquela coisa, um são um pouco mais líder, o outro menos e tal. Só que aí quando o clube direciona e pega uma parte do coisa e escolhe, eu não estou dizendo que é por mau caratismo, pelo amor de Deus, mas favorece, entre aspas, ele. E aí isso poderia ajudar também o Edenilson. Isso que o JB está falando é absolutamente fundamental. O Internacional estabeleceu transformar o Gabriel no Rufi. E de alguma forma conseguiu. O Internacional é postagem, tudo que o Gabriel posta, o Twitter do Inter vai lá embaixo e começa a Rufi, viva Gabriel e viva Gabriel. O Inter transformou o Gabriel, tentou carimbar uma idolatria no Gabriel que não há nenhum motivo para existir. Inclusive, não há talvez nem bola para existir isso. Porque o Gabriel é um jogador que, para mim, inclusive, eu concordo com o JB, nem titular deveria ser do Internacional. Para mim, o titular seria o Johnny, o primeiro volante. E com o Edenilson, o Inter não faz isso. O Inter não faz isso. E demais. A última ação proposta pelo Internacional em relação ao Edenilson foi colocar ele depois de uma eliminação ano passado, na segunda-feira, numa coletiva jogando ele aos Leões. Então, o mesmo marketing que o Internacional jogou para transformar o Gabriel numa coisa que ele não é, o Inter podia tentar fazer com o Edenilson também. César, quero te ouvir. Primeiro, o Edenilson é o melhor jogador para mim de todos esses. Tá? Eu também acho. Só que tem um componente que eu preciso começar a colocar na ponderação, na análise dessa situação. O Inter é eliminado para o Melgar e vai para 2 jogos. E vence os 2 jogos. tá tudo resolvido. Com o Johnny Maurício. Com o Johnny Maurício. Este posicionamento faz com que a gente repense essa discussão. Não, mas seja claro, CCD. Tu tá querendo dizer que, na tua opinião, que é valiosa,
tu acha que o Johnny e o Maurício ganharam a posição de Mas Edenilson só que e assim, Alan Patrick? Seja claro! Só que assim, o jogo contra o Avaí, o Inter venceu com o Alan Patrick e o Edenilson em campo. É verdade. Eu só quero colocar, eu não preciso ser claro. Ah, não? Não, eu tô dando aqui a gente tá no meio de uma conversa. Essa história de ter que, quando abre o microfone, tem que dizer a verdade, não é exatamente a minha proposta. Tá bem, vamos mentir então. A minha Tá proposta, ótimo. proposta é conversar. Vamos eu lá. só queria um bastidor, eu preciso de um bastidor. Quem é que pediu a entrevista com esses dois jogadores? Foi a gente ou foi o Inter? Tiger, como é que é o processo da entrevista com o Johnny e Maurício, Tiger Jank? Foi, a gente solicitou, a gente tem vários pedidos de entrevistas, tá, com diversos jogadores e dessa vez, entre os que estavam mais valorizados pela pauta, a gente pediu o Johnny e o Maurício e e aceitaram ele. Antes do César tecer a tese dele, a gente tem um pedido para o Edenilson também, que não vai falar, já disse que não vai falar, assim como outros também disseram que não vão falar. Daqueles que poderiam falar, os que a gente escolheu foi Johnny e Maurício. Eles colocam um número e aí vocês escolhem. Não, por que eu acho curioso? Porque os dois jogadores do centro da discussão foram os que, em tese, o Inter permitiu que falassem dentro do pedido da Bandeirantes. Acho curioso. Eu queria referendar o... Fala, Tiger. Não, mas não foi o Inter. Aí o César está equivocado, porque não foi o Inter que permite. É a assessoria de imprensa dos jogadores e aí o Inter disponibiliza. O Maurício até foi o Inter que disponibilizou, porque não houve contato com a assessoria de imprensa dos jogadores, mas o Edenilson é através da assessoria do Edenilson que está sendo barrado. O Tyson é o Tyson que não quer falar. É esse o procedimento. Eu quero aqui referendar, marcar texto, sublinhar o que disse o Fabiano Baldassi, que eu acho que é uma baita ideia. E o Internacional tem bons profissionais na sua área da comunicação lá e poderia usar isso, ter a humildade de reconhecer que é uma boa ideia que parte de um jornalista. O Mano Menezes é hoje no estádio Beira-Rio o profissional, e se eu colocar os cargos políticos também, mas ele é a figura, ele é a pessoa do Internacional hoje que tem maior aprovação e aderência junto ao torcedor. O torcedor identifica no Mano Menezes alguém com uma esperança de melhores momentos. E o presidente Barcelos tem que entender isso, que é um processo normal, que o torcedor está um pouco desacreditado da sua gestão, porque não ganhou absolutamente nada, ainda que tenha montado um time competitivo, não teve o êxito na Copa Sul-Americana. O Mano, como chegou há pouco tempo, ele está um pouco fora, está completamente fora das derrotas recentes, e essa da Sul-Americana caiu um pouco no colo dele, mas não caiu tanto porque ele está começando um trabalho. Então a ideia do Baldasso, ela é genial. O Mano Menezes poderia quebrar um pouco a rotina e o protocolo, conceder no sábado pela manhã, quem sabe no domingo, uma entrevista coletiva e aí, em meio a esta coletiva, fazer este apelo à torcida do Internacional, de forma genérica, para que evite a vaia ou antes ou durante o jogo e, em especial, ao Edenilson. É uma oportunidade que tem o Internacional de tentar isso. Ter essa humildade de pedir compreensão do torcedor não é feio. Agir de forma proativa, como protagonista, para tentar ser profilático, tentar curar um problema que pode se criar a partir do jogo de segunda-feira, é inteligência e estratégia. E acho que o Edenilson e outros jogadores que estão marcados merecem este escudo, esta proteção. Acho que seria interessante. Isso não vai conseguir coibir por completo a vaia, mas pode inibir alguns movimentos. E essa sugestão, ela tem um outro componente. O Inter deixou, de alguma maneira, passar a ideia de que alguns jogadores estavam fora dos planos. Né? Alguns saíram, de fato, estavam, e o Edenilson estava dentro desse pacote. Isso aconteceu com o Dourado, isso aconteceu com o Patrick, Lomba, todos esses que a gente cansa de falar. E o Edenilson estava nesse pacote. Uma ação dessas, como a que vocês estão propondo, é uma ação que institucionalmente desfaz essa ideia. Então eu acho que além de importante para o Edenilson e para o Inter, é importante para a diretoria também passar a ideia de defesa de um profissional que para muitos não estava nos planos. Eu quero só complementar, César, porque eu acho que o jogador brasileiro ele é muito mimado. Mas o Edenilson já foi bastante marcado por essa torcida recentemente, em processos anteriores. Então foi marcado, inclusive, no jogo contra o Melgar, foi marcado quando ele não jogou contra o Fluminense, assim como o Tyson, como o Alan Patrick. Então a torcida já manifestou o seu descontentamento. Não precisa mais. E eu não estou aqui para proteger mimimi de jogador, não é isso. Mas já foi feito. Já foi feito um movimento de pressão e de descontentamento. Acho que agora tem que se deixar trabalhar e ver o que acontece ali na frente. Mas aí eu acho que eu vou para o segundo passo, e eu concordo com vocês dessa ação. Fui o primeiro cara que falou sobre isso, inclusive de rede social, de trabalhar essa questão um pouco mais de marketing.
Mas nós vamos na segunda parte, né, Baldassi? O Edenilson, por exemplo, contra o Melgar, não fez um bom jogo. Não. O jogo contra o Melgar não foi um bom jogo. Mas, Ele tem que entrar, Tá. o Mano Menezes tem que chegar e dizer assim, ó, Edenilson, tô te bancando. Meu sonho de time, tá? Johnny, primeiro volante, que é assim que ele joga na seleção dos Estados Unidos e vai bem, com 5, e o sonho dele é ir pra Copa. JB. Mas tudo bem, menos mas que o Gabriel. eu não quero essa marcação toda que tu quer. Não, Eu mas quero o o Johnny, quero ir pra JB. frente. Johnny, Edenilson, Depena, o Alan Patrick é o melhor, mas hoje o Maurício é ser e estar aquele debate. O Alan Patrick, ele é melhor, mas o Maurício está melhor. Ser ou estar. Tá aí. Ser Eu melhor quero ver ou o teu estar time, como é melhor. que fecha o teu time? E Maurício. Não, é que é o time do Mano. O Wanderson é alemão. E O time do O Mano. Pedro Henrique, tu esqueceu do Pedro Henrique, né? Hã? Não, mas é que o Mano não vai mudar. Não tô preocupado com o time do Mano, quero saber o teu time. Não, mas é que não Agora adianta. aqui é o teu time. Não adianta, O Pedro é que Henrique assim- tá onde no teu time? Só pra avisar. Já tá escalado, é isso? Tu começa com o Pedro Henrique. Só pra avisar. O meu salário do Mano tem um 0 a mais. Um 0 a Tu ganha mais que ele, eu sei disso. Tem um 0 a mais o salário do Mano. Ele ganha Tá, mas meio eu quero milhão de saber o teu reais time. por O Pedro mês. Henrique não tá no teu Por time. quê? Porque ele Se eu tem que perdi a escalar. parceria do JB, se eu Hã? perdi a parceria do JB, Não, mas eu tô não é. sozinho. Não, Tô JB. sozinho, Pedro Henrique, nessa aí eu JB. estou Cara, sozinho. Baldacinho, quantas vezes eu já não disse que eu, inclusive, mudaria um pouquinho o jeito de jogar do Inter, que eu abriria os dois pontas, que eu botaria um 4-2-3-1, um pouquinho diferente, sem Meneghetti ser esse também tripé pensa de meio isso. campo. Só que eu não tô trazendo o time do Mano aqui, o meu time aqui, eu tô trazendo do Mano, que Tu ganha falou bem o meu mais que time eu dos pra sonhos, isso. tu começou a tua explicação. O meu time dos sonhos é com o Johnny. Meu time dos sonhos é Batista, Falcão e Carpegiani. É que Meu time dos sonhos. Meneghete. O teu time dos sonhos começa com o Johnny. Eu respeito, só uma brincadeira contigo, não fica magoadinho, Tudo bem. tá? Nós vamos conviver o dia JB. inteiro É que hoje. assim- é que Até assim- o Barra Shopping nós vamos. Menegas, não adianta tu sonhar com a Julia Roberts. Tu não Por quê? tem a Julia Roberts. Não Eu tem. tenho algo melhor em casa que se chama JB, Lúcia eu- Matos. É que não É adianta. muito exemplo, melhor que a Julia Roberts, que não deixa de ser uma mulher Eu, atraente, por exemplo, bonita. Vamos respeitar, Júlia. por exemplo, quando comecei a carreira, sonhei em trabalhar com o Meneghetti e realizei o meu sonho. Não desista dos seus sonhos. Você aí, não desista dos seus sonhos, você pode alcançar. Deixa eu dizer uma coisa pra ti, JB. O Edenilson realmente, de novo eu trago pro contexto do marketing. O Edenilson não jogou nada contra o Melgar, o Edenilson sumiu de novo no momento decisivo. Eu aqui, inclusive, coloquei em dúvida a permanência dele no Internacional depois daquilo. Só que aí é que tá, o trabalho feito depois daquilo. O Gabriel no mesmo jogo, foi expulso e deixou o Inter na mão aos 30 minutos do segundo tempo. E já teve 12 rufi-rufi do Twitter do Inter pro Gabriel nas redes sociais. E o Edenilson, o processo não é feito, sabe? Inclusive na bronca que o Edenilson teve com o repórter, em que o Inter até poderia ter feito um processo de proteção ao Edenilson, o Inter resolveu não fazer publicamente. não se manifestaria. Disse que não se manifestaria. Então tá errado o Inter. Vocês todos aí sabem o que vai acontecer hoje às 7 da noite, o famoso 19 horas? Abre aqui, Chiclé. Tu tá amparado aí pelo Pedro Oliveira, né? Então fica tranquilo, Chiclé. Tá aqui, ó. Por favor, César, me faz a gentileza de assinar o livro que eu comprei. Hoje às 7 da noite, na Livraria Santos, eu comprei o livro. Na Livraria Santos, do Barra Shopping, o CCD vai lançar o seu livro. É o 90º lançamento do livro do CCD. Essa aqui, Meneghete. Então ele está assinando o meu livro ela ali. fala? Hoje, na Livraria Santos. E nós estaremos lá. Nós vamos debater dupla Grenal e outros assuntos, inclusive o livro do César. Talvez até a gente fale mal do livro do César hoje lá na Livraria Santos do Barra Shopping. Apresentando, debatendo com o Donos da Bola, versão radio, às 7 da noite da Livraria Santos. Eu tenho uma curiosidade, cara, qual vai ser a dedicatória que o César Cidade vai fazer pro Meneghete? Cara, tu vai Já se fiz dedicar pro dedicatória. Meneghete. Meu amado chefe. Resume, bota não só sou eu chefe. te amo. Bota só eu te Só amo eu te e amo, deixa isso, assim. isso. Eu não sou chefe, não Eu pode te amo. botar essa Meu dedicatória. querido guru. Eu sou colega do CCD. Amado mestre. Eu vou ler essa dedicatória hoje, às 7 horas, lá no nosso Donos Tu do sabe que um livro assinado ou pelo César ou pelo Ribeiro Neto seria uma competição de quem puxa mais teu saco. Não, o Ribeiro não puxa, você tá enganado. Não, o Ribeiro puxa. é o cara que mais me dá bordoada aqui Não. depois de ti, né? Hã? Depois de ti, da Lúcia Matos, quem mais me dá bordoada. Primeiro é a Lúcia Matos. Isso. E outra, Depois essa assinatura do César aí, mais R$25, tu compra um X. Compra o X, legal. Não, e se bobear, ganha um copo de suco. Depende do lugar. Como eu já vou avisar para vocês, não fiquem preocupados. Como eu sou a figurinha legend dourada do Neymar do álbum, ou seja, raro, né, diferenciado, eu vou chegar em cima da hora. Então
Não fico preocupado. É das 7 às 9, na Livraria Santos, do Barra Shopping Sul, piso térreo. Estaremos lá com a versão rádio dos Donos da Bola, aquele programa que você já conhece, debate pegado, na Rádio Bandeirantes, FM 94.9, de segunda a sexta. E hoje será apresentado diretamente do Barra Shopping Sul, no lançamento do livro do César. Sabe qual é a Cidade grande vantagem do Barra Shopping, né? Qual é a grande? Ele é no mínimo tão bom quanto os outros e tu não fica te acotovelando, porque é mais tranquilo, mais passoso. Olha aí. Não. O cara é O que bom ele da escreveu? palavra, né? O que ele Pegou escreveu? forte. Hã? Meu amado guru. Vou ler então. Lê, tem atenção. Atenção. Ele escreveu com a tinta do coração. A Minha Cadeira Azul. Livro de César Cidade Dias, com o prefácio desse que vos fala. Meneghetti, Ó, com a tinta do coração, muito obrigado por tudo. César Cidade Dias. Poucas palavras e Tá bom, muito obrigado. Me emocionei. Quero dizer pra vocês que estão assistindo que esse programa só existe por conta desse... Não é verdade. Não, é é verdade. isso é bobagem. Porque se não fosse eu ia por ele... participar de 2 ou 3, estou até hoje. Não, e o pior é preciso, vamos poder dizer, a gente precisa falar sobre isso, porque hoje essa ação que a gente está montando lá no Barra, ela representa exatamente o que é feito aqui todos os dias. Eu fiz um livro que é um conjunto de crônicas que eu fiz durante a vida, que eu falo da minha vida, do meu pai, da minha relação com o Grêmio, tá tudo certo. Aí ele surge aqui. Em determinado momento a gente fala. Quando se citou essa possibilidade de ir lá, o Meneghetti, o Ribeiro, o JB, o Baldasso, o Tiger, o Paulinho, nós temos que estar junto contigo nessa. Ou seja, é conceito de time. E isso que o JB acabou de citar em relação ao Meneghetti, se as pessoas têm alguma dúvida por que esse programa deu certo do jeito que deu, entendam. É por ele. O nome disso é time. E o time tem que ter um capitão. E nós temos um. Então, quando a gente respeita isso, a gente nada mais está fazendo do que ter gratidão a isso. E eu só existo hoje como comunicador graças a esse conceito. O Baldasso, tenho certeza que evoluiu muito em cima desse conceito. O Ribeiro, da mesma maneira. O JB, dessa maneira. E isso é que faz a vitória desse trabalho aqui. Time. E time com um capitão, com lideranças, com respeito, com carinho, com amizade. Isso aqui não acontece todo dia, Baldasso. Hoje o nosso modelo de capitania é o do Tite. A gente vai circulando a braçadeira entre todos. Se fôssemos transportar para o Internacional, o Meneghetti seria o Gabriel Rufi, o Ribeiro seria o Alan Patrick, eu, o Edenilson, que sumo nos momentos decisivos, se desapareço. Quem mais podia eu fazer? seria quem? O JB, o Maurício, eterna promessa. Eu acho que o JB é o René. O René. Ele joga duas bem e depois para. Tu seria um... Não sei. Eu acho que eu sou... Sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Eu sou o alemão. Esforçado, deu uma boa impressão, mas deu uma estagnada. Muito bem, agora, time do Grêmio, tem mudança? Vai ter mudança, Meneghetti, e o time do Grêmio vai ter mudança, obviamente, pela lesão do Ferreira. O Guilherme ele já vinha sendo reserva da equipe gremista e o Roger deverá testar Campaz nessa linha de 3 meias. Assim, o Grêmio ficaria colocado com 3 volantes, o Bitelo sendo um meia, o Roger vai ficar bravo comigo que eu chamei ele de volante. O Bitelo sendo esse terceiro cara de meio campo, o Campaz de um lado e do outro lado o Biel. Lucas Leiva e Vijaçante, os volantes, com o Diego Souza na frente. É a mudança que deve acontecer no time do Grêmio para a partida de amanhã contra o Ituano na Arena do Grêmio, Meneghetti. Estou curioso para debater mudança de time. O Guilherme está fora, Ferreirinha a gente sabe que fica fora talvez aí 30, 40 dias. Quer dizer, Campaz de volta, Bitelo como titular, né? Biel colocado para a esquerda. É isso. Não, o Lucas Leiva não vai pro banco. Isso é o mesmo meio campo Vijaçante e Lucas Leiva. Isso é um espiral do inferno. Sai Campaz, volta Campaz, e se não sai disso... Não, Eu tenho algumas informações. Não, é o mesmo meio campo que jogou contra o Cruzeiro. Tá, mas o Campaz joga. Joga, JB. Joga, JB. Então, não, é que assim, ó, Eu Bitelo e recebi Campaz... ontem que era o mesmo meio campo. Não, na é o mesmo informação... meio de campo, só que o Campaz joga. Joga quem do entra na do Ferreira é o Campaz e o Biel vai pra esquerda. Ele troca. É o mesmo meio ele campo. Ele vai acomodar todo. Só que eu quero As chamar... melancias, você vê. Aí tirou o Guilherme, que o Guilherme, que em não tempo, foi bem, né? ainda não mostrou a expectativa que se tinha. Né? Exatamente. O Roger vai, Ribeiro, fazer... Eu ontem tentei buscar algumas informações sobre o que estava acontecendo no treinamento, que tipo de time o Roger ia usar. Me passaram que jogaria no 4-2-3-1, com Lucas Vijaçante,
com o Bitelo por dentro, com o Campaz pela direita e com o Biel pela esquerda. Mas eu desconfio que não é isso. Opa. Os jogadores são esses, Tá. mas o esquema não é esse. Ele vai botar o Campaz centralizado? Para mim, o Lucas vai dar 2 passos para trás, ele vai montar uma linha de 3 com Jeromel, Lucas e Bruno Alves. Mas ele vai errar como fez contra o Cruzeiro. Contra o Ituano? Deu errado isso. Não, ele vai liberar os 2 laterais para Tentou se fazer juntar, isso. como se fosse um 3-4-3. Vai botar com o Rodrigo Ferreira no Campaz. ataque. É só um palpite, não briguem comigo, tô só tocando uma ideia. Tá, assim, sabe? libera os laterais, o Lucas libera Leiva os gruda nos laterais, zagueiros. o Bitelo dá um passo para trás, joga ao lado do Vijaçante, que eles se dão. E aí na Campaz no frente meio. deles o Campaz um pouco mais centralizado, o Biel um pouco mais centralizado e o Diego Souza. Esse na esquema do Cruzeiro, quase. Olha, Vamos ganhar. esse O esquema aí não Nicolas toma da gol no esquerda Ituano, e hein? o Rodrigo Ferreira da direita. Não toma gol. Não há dúvida que isso aí a gente tem que reconhecer. O Roger está se esforçando. Ele tentou de tudo. para pegar o carteiraço e deixar em cima da mesa. Não, é não é impressionante. Não, parei um pouquinho. Ribeiro, essa Como é é a que tua tu vai jogar opinião, contra o tu não pode- Ituano? não pode com to- taxar. Ah, mas não posso dar a minha opinião. Onde tu quer pode, chegar, nós já mas sabemos. mas Tu quer ah, chegar em tirar o Lucas Leiva do time. Não é, o eu fim quero- da história nós já Não, sabemos. Tu tá não, justificando não, a escalação do não. Roger por não tirar o Lucas Não, e não, tá não. colocando que é um carteiraço isso aí. Isso aí carteiraço. não é opinião. Deixa eu... Ah, não é opinião? O Claro que é? não, tu tá Que é, dizendo então? que o cara tá escalando por carteiraço. É isso aí. Tá bem. Então Então assim, ó, ele pode escolher. Eu não estou dizendo que tem que tirar o Lucas Leiva, vocês estão enganados. O Roger tá te agradecendo nesse momento. Muito obrigado por deixar escolher o time do Grêmio e o volante que fica e o que sai. Deve tá Exatamente, agradecendo. ele escolhe um dos dois. Ou justificando. Ou o Vila Sante ou o Lucas Leiva. E aí, E tu escolhe qual? Com o Bitelo E lá tu escolhe dentro. qual? Hoje, vamos respeitar o que o próprio Roger diz, vamos respeitar o momento de cada um. O Quem é que tá aí? Vila Sante está melhor. Tu quer o Lucas no Tá? banco. Vila Sante, Bitelo e o único que tem ali é o Campaz. E vai pro jogo. Eu vou jogar contra o Ituano. Contra o Ituano. Com todo Ribeirinho, respeito. Ribeirinho, é que assim, ó, a tua tese, ela... Tem um ponto, já sei. Não. Ela acaba perdendo a validade a partir do momento que o Guilherme também foi contratado, também veio como experiente. O Guilherme é lançado no time... O Guilherme... Não vai comparar o Guilherme com o Lucas Leiva, pelo amor Deixa eu de te Deus. falar. Deixa eu falar. Porque ele tá dizendo que o carteiraço é do Lucas Leiva. Tá, eu posso falar Claro. ou tu Não, não tu vai pode. garantir a Tu palavra? tá falando. Tá bom. Então, não, é que tu interrompeu. Isso aí faz parte do debate. O Guilherme, ele é aprovado na base do Grêmio pelo James Freitas, que é o auxiliar do Roger, e o Roger sobe ele profissional. E ele poderia ser a grande contratação para ataque, o cara que nós todos trazíamos como, vai ser titular, e o César tá dando aqui que ele não vai. Eu até não sei por quê, mas não vai ser. Você tá comparando o prestígio Não. do Lucas Leiva com o do Guilherme. O prestígio que ele do tá Lucas dizendo Leiva é que o é uma Lucas Leiva coisa- tá jogando no carteiraço. Porque eu não concordo, aliás, com o Ribeiro, mas ele tá dizendo isso. Agora, o Guilherme não tem esse prestígio. é que assim, o Guilherme se jogar é pela bola, não é pelo carteiraço. Uma vez, logo eu vi uma análise de um cara no Twitter e eu concordei. É difícil isso acontecer, mas às vezes tem algumas pessoas lúcidas no Twitter, Baldassi. É Me raro. aponta quando tu encontrar uma lá que eu É quero raro, mas conhecer. tem. O Neymar foi contratado e lembra que deu a treta entre o Neymar e o Cavani? E aí o Neymar queria bater... Não lembra esses nomes. É que o Esses Cavani nomes. queria vir pro Grêmio e o Neymar não concordava. Não deixava, exatamente, é isso aí. Aí o fato é que, os caras brigaram pelo pênalti, o Neymar ia bater e tal, e um cara botou assim, vem cá, mas vocês acham que o Neymar ia ser contratado por 220 milhões de euros, o salário do Neymar é 13 milhões de reais mensais, e ele ia chegar lá e ele não ia ser o dono do time, ele não ia bater o pênalti, ele não ia ser o cara que, sabe, dono do time, assim, que ia fazer as principais ações da equipe. É óbvio, ele foi contratado para isso. Proporcionalmente, um Grêmio na Série B, praticamente em ruínas, veio o Lucas Comparamos Leiva... quem com o Neymar? Comparamos quem com o Neymar? Vamos lá. Pera aí. Vamos lá. Quem que ele comparou com o Romário uma vez aqui? Ele comparou alguém com o Romário? eu Estamos lembro. encerrando o Entre Inimigos dessa quinta-feira, agora vem o Entre Amigos com o Alejandro Malo. Eu só posso falar isso. Vocês precisam aprender eu vou contar essa história. Vocês precisam aprender a gaveta. dissociar. Quantas histórias tu vai contar? Vocês precisam aprender a dissociar a pessoa da situação. Uma vez eu ouvi uma história de um cara chamado. De um cara chamado. É o Forrest Gump. Mas ele é o Forrest Gump. que Ele diz é o contador de histórias. A pessoa Pode do seguir no fato. programa, não? Deixa eu terminar, é sério.
Uma vez, Hoje Paulo não Barbosa. conta as histórias. Paulo Barbosa contou essa história. Eu conto no intervalo, então pode ser? Conta no Tá, intervalo. no intervalo eu vou contar uma história no boa. fim das contas, nós não sabemos o que tu estava dizendo. Não, mas eu aqui, tô não dizendo chegamos que a discutir. Comparando Vocês o Guilherme acharam- com o Neymar, é isso, Baldasso? Vocês acharam que o Lucas Leiva ia 10 anos de Liverpool, O Ribeiro. 15 de Europa, desembarcar num Grêmio que está na Série B, com um elenco cheio de jogador que a gente já sabe que não pode permanecer aqui, porque pelo menos no Grêmio eles não deram certo, e ele ia chegar aqui, ele não ia ser o dono do time. Ele ia chegar aqui, ele ia ser um complemento de grupo. Deixa eu só te falar uma coisa. Pronto, Agora eu vou me aliar àquele ponto que tu fala que o Ribeiro tem um ponto, eu vou me aliar nesse ponto. Ele não é o dono do time, tá? Ele não mostrou futebol pra isso ainda, tá? Não, mas a questão não Prestígio, é o... prestígio sim, mas ele não chegou assim, puxa vida, o Lucas ele tá tomando conta do jogo, o protagonista do meio campo. Não, isso não aconteceu. Eu sei, mas ele Isso não veio aconteceu. pra ser Não, reserva. tudo bem. Não, mas não, aí- não, eu não tudo acho que bem. tem que ser reserva. Mas, Mas quem é o aí dono tu do tá, time? Me desculpe, mas tu tá dizendo a mesma coisa Quem? que o... Quem é o quê? Quem é o dono do time? Tu tá dizendo exatamente a mesma coisa que o Ribeiro disse. Não, eu tô Tu tá dizendo dizendo, tu acha que ele veio? Não. Claro. Aqui nós estamos querendo Claro, dizer... parabéns. Tu disse Parabéns. a mesma coisa que o Ribeiro. Tu está dizendo que é o carteiraço. Mas é... Mas não é. O Ribeiro, parabéns, Mas vem dois cá, pontos pra ti. quando... Tá, é que tu tá concordando com o carteiraço e o Ribeiro não. Essa é a Não, diferença. tu tá dizendo que ele veio para jogar. Eu não tô nem independente concordando. se Eu tem não- qualidade ou não. O que Eu não quero tô dizer é o concordando seguinte, nem discordando, tá? Eu tô só dando a realidade que todos vocês eu sabem que quero tem de dizer- futebol. E outra, o Ribeiro, a tese do carteiraço se sustenta, nesse ponto tem um pilar aqui que a gente coloca na construção da tese do Ribeiro, tá? Tem um pilar que é o seguinte, gente... Saiu o Natan, que o próprio Roger disse que tava fazendo. O Roger disse que ele jogou pra caramba, e aí gente, saiu, ele trouxe gente, o Lucas Leiva mas de é zagueiro. exatamente- O Lucas Leiva pode sair do um time. time de futebol não é construído por 11 ruins e 11 bons. Tu pode ter necessariamente 12, 13 que são bons que tu tem que escolher. O que eu discuto com vocês é que eu não consigo ver esse Lucas pior do que os que estão ali. O César, eu não consigo ver. eu acho que o Lucas Leiva tem que ser titular, tá? Mas isso não impede que eu também considere que a bola que ele está jogando fica abaixo da expectativa criada. Pode ser. Eu acho que ele joga Só muito mais que isso. Só que o jogar muito mais do que isso não indica que ele tenha que ser reserva. Não, eu acho que ele não tem que ser reserva e acho que ele também não consegue jogar toda a bola porque a parceria é ruim. É só a minha opinião. O Lucas nem deve concordar com o que eu tô dizendo. Hoje, por exemplo, por que eu tô levando para a linha de uma linha de 3 defensiva com os alas? Eu acho que o Grêmio começa a preparar o espaço também para tentar usar o Edilson. Não sei se vai amanhã, já esteve no banco no último jogo, não sei se vai. Ele vai entrar logo. O ali, Nicolas, quando é que- o Nicolas é um jogador completa 24. de capacidade ofensiva razoável, de capacidade defensiva medíocre. Então, libera o Nicolas, libera o Edilson, fecha um pouco mais, deixa os dois volantes e joga ou no Pode ser. 3-5-2 ou no 3-4-3. Ô, tá, agora vamos falar um pouquinho mais do Internacional aí, por favor. Vamos lá e colocar na tela, Meneghetti, uma projeção com os próximos jogos do Internacional no Campeonato Brasileiro. As próximas 5 rodadas, onde o Inter arranca empatado em pontos com o Corinthians, que inclusive tem jogo no próximo meio de semana pela semifinal da Copa do Brasil, e o Inter está empatado com o Corinthians na porta do G4. Juventude em casa, a Copa do Brasil é só em setembro. Juventude em casa, agora na segunda-feira. Corinthians fora, depois na sequência, um jogo que pode colocar o Internacional dentro do G4. Cuiabá em casa, Atlético Goianiense fora e Bragantino em casa. Essa a sequência dos próximos 5 jogos do Inter para tentar entrar no G4, Meneghetti. Tem jogo aí para fazer ponto, o Internacional para ficar no G4 e até para, quem sabe, encostar. Vamos ver como é que o Fluminense vai reagir ao tropeço de ontem. Não está fora da Copa do Brasil ainda, mas ficou mais difícil. A gente viu o abatimento do Diniz na entrevista coletiva. O Internacional, claro que está com o Palmeiras na alça de mira. Ele não está no radar colorado ainda. Está na alça de mira, assim, um pouquinho mais distante. Tem aí uma sequência de jogos contra equipes menores, né, da parte de baixo. Vocês são o Corinthians no outro final de semana, para pontuar e, quem sabe, para chegar um pouquinho mais próximo Meneghetti, do Palmeiras. eu peço por gentileza que a câmera foque. JB, tu está me atrapalhando. Que a câmera foque em mim aqui. Eu olhei já atentamente essa tabela, não é a primeira vez que eu olho. Eu vi essa sequência do Inter, especialmente uma sequência mais próxima, de Juventude em casa, de Corinthians fora, de Cuiabá em casa, de Atlético Goianiense, de Bragantino. E eu quero repetir aqui uma manifestação que eu já fiz há alguns dias e eu faço questão de repetir agora. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Uma declaração sábia. Mas para acontecer, o Palmeiras está lá em cima, tem que vacilar. Tá, mas vamos lá.
o Palmeiras ainda tem envolvimento com outras Paulinho, competições. olha os próximos jogos do Palmeiras aí, vamos fazer a comparação. Não, eu sei, mas pega os próximos aí e tu entra pela caixa para informar o telespectador. Tá. Não se esqueça que tu não precisa encostar no Palmeiras. Você ficar 3 pontos no Palmeiras, porque tu pega o Palmeiras em casa na última rodada. 2 pontos. E aí até eu vou fazer gol nesse jogo. 2 pontos. Se precisar de 3 pontos, se precisar de uma vitória contra o Palmeiras na última rodada do Beira-Rio, até eu faço gol nesse jogo. Para quem tá perdido, chegou de Marte agora, a situação é a seguinte: hoje são 10 pontos de diferença. O Inter tem mais 14 rodadas, é isso, né? Todos os times do Brasileirão têm isso. A partir de agora, o Inter necessita, em 13 jogos, tirar 8 pontos do Palmeiras. Porque se chegar na última rodada, faltando 2, tem Inter e Palmeiras no Beira-Rio. Eu só estou projetando, não estou nem dizendo que isso vai acontecer, nem dizendo que o Inter vai ganhar do Palmeiras. Tu tá com vontade de dizer a mesma coisa que eu. Cara, tá acontecendo. Já tá acontecendo. Paulinho, César tá louco pra falar, o Ribeiro também. Paulinho, vamos botar aí, eu queria que tu comparasse. O Inter joga contra um e o Palmeiras joga contra o outro. Tu consegue aí, Paulinho? Com certeza, vamos lá. Chiclé, me ajuda, por favor, coloca na tela para nós ali a sequência do Inter. Vamos comparar. Ó. Rodada agora, no fim de semana, tem Inter e Juventude no Beira-Rio. O Palmeiras pega o Fluminense lá no Rio. Depois o Inter enfrenta o Corinthians em São Paulo. E o Palmeiras joga em Bragança contra o Bragantino. O Inter enfrenta o Cuiabá no Beira-Rio. E o Palmeiras recebe em São Paulo o Juventude. Na sequência tem Atlético Goianiense em Goiânia contra o Inter. E o Palmeiras recebe o Santos, lá em São Paulo, no clássico entre Palmeiras e Santos. E na última rodada, das 5 rodadas aí, o Inter pega o Bragantino no Beira-Rio e o Palmeiras enfrenta o Galo lá em BH. Meneghete, vou dizer pra ti agora, tá? Pra anotar, recortem, enquadrem e me cobrem quando terminar essa sequência de 5 jogos. Quando terminar essa sequência do Inter e do Palmeiras, o Inter estará a 3 pontos do Palmeiras. Baldasso. A 3 pontos do Palmeiras. Não, Baldasso. Tá? Anotem aí. O Inter pega o Cuiabá em casa. Não, isso. O Inter pega o Eu Cuiabá também em casa. vou dizer, anote aí o senhor Mano Menezes. Para acontecer isso que o Baldasso está dizendo, Pedro Henrique no time titular. Fala, César. O Inter ganhou no último lance com um gol de pênalti Epopeia. do Avaí. Epopeia. E vocês acham que o Inter vai ganhar todos os jogos Não, daqui pra vocês frente? não, é o Baldasso que é. Meu, tem, Cara, tem, você 4, só- tem Baldasso. 4 do G6 que não ganharam do Havaí lá, ô Cezinha. Só tem um detalhe. tem Nessa que- comparação do Baldasso aí, no jogo Inter Corinthians, não vão valer os gols do Yuri Alberto. Os gols do Yuri Alberto, a CBF vai tirar. Tem uma um ponto, coisa, tá? só tem um ponto que eu queria colocar ali da tabela também, Campeonato Brasileiro, em razão da quantidade de jogos em outras competições que o Inter não tem mais e que algumas equipes têm. Isso às vezes mexe com o campeonato, né? Porque tu pega, por exemplo, o próprio Corinthians. O Corinthians tem um jogo importante que vai jogar 4 dias antes do jogo contra o Inter. E isso mexe com o campeonato. O Atlético Goianiense também. jogo? O jogo do Corinthians contra o Fluminense. Não é agora. É só Não é agora, daqui a 3 semanas. Não vai ser agora. Libertadores. Sim, mas Porque o Palmeiras tem isso- Libertadores. Porque isso, Palmeiras né? tá- isso não, mas pode. não é o Libertadores não, e não, mas Brasileiro. não é isso que eu, não E é. Copa. Eu entendo que o Palmeiras pode se dividir. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o foco das equipes que enfrentam um time. Isso mexe com o campeonato. Pega o Atlético Goianiense, tá? Lá o jogo é horroroso. Quer dizer que está acontecendo então também. Não, eu tô dizendo que isso tem que ser analisado. Eu não tô querendo colocar. Pega o Atlético Goianiense. Lá é horroroso o jogo. Não é bom jogar lá. E eles Tem que saber onde é que eles vão estar na Sul-Americana Eu acho que a diferença nesta não semana. vai ficar em 10 pontos, tá? Mas não vai chegar em 3, como está dizendo o Baldasso. Não, Mas tudo vai bem. Pode ser até mais, mano. Eu acho Pode que chegar pode lá até contra o aumentar. Juventude não ganhar. Esse campeonato tu tem que jogar jogo a jogo, decisão a decisão. Se tu entrar nessa de projeção, quantos pontos tu projetou pro Inter fazer nos 15? Nos 15, 12. 12. Perde pro Juventude lá, tu já tá chorando. Aí larga, né? Aí Não, larga. mas assim, Mas tu concorda que pode acontecer? Pode. Eu quero. Não é tendência. Eu quero lamentar para vocês aqui uma mesmo? coisa, Fica à tá? vontade. Duas, na verdade. O Mano, ele tem insistido e às vezes a declaração, ela parece um pouco, o Ribeiro tem razão nessa, eu e eles, sabe? Porque o Mano fala o seguinte, não, isso tudo constrói um time campeão. E até é verdade, alguns erros e quedas e tudo mais, ele constrói times campeões. Mas fica meio que assim, eu sei ser campeão, e eles estão aprendendo a ser campeão. Vocês têm que concordar que isso é verdade. Esse tipo de declaração eu só quero, junto disso, colocar o seguinte, a gente está olhando pro Palmeiras, tá? Tem que olhar pro Inter. Olhar pro Flamengo. Também. Tá, mas daí... Eu não concordo contigo, tá? Tá, mas esse tipo de
esse tipo de situação ela é ruim. Só que assim, ó, tem dois jogos que são decisivos nessa história. E eu vou pegar só 2. Podia até pegar mais, podia pegar Avaí, podia pegar... Mas às vezes acontece um tropecinho. O Botafogo é inaceitável. 2-0 com a mais. Não existe. O Palmeiras deu pro Ceará também. Não é. Deixa eu falar, é a minha visão. Não existe. É o jogo em casa que o Inter empatou com a Avaí em casa. E o outro, tá? A escalação errada e o primeiro tempo contra o Palmeiras, se não tivesse jogado aquele primeiro tempo horroroso, tinha empatado e agora a diferença estava, sei lá, em 5 pontos, porque eles perderiam os 3 pontos. Meneghetti. Não. Mas aí fez um burro contra o Avaí aos 58. Meneghetti, todos os colorados estão mobilizados para um grande jogo na segunda-feira, mas eu queria avisar todo mundo e lembrar todo mundo que o Inter não tem só um jogo importante nesse final de semana. O Inter tem 2 jogos importantes nesse final de semana. O Inter, segunda-feira, joga com o Juventude no domingo, um dia antes, domingão, às 11 da manhã. As gurias coloradas estarão em campo para começar a decidir uma vaga na final do Campeonato Brasileiro. Gurizada, o futebol feminino do Internacional, o futebol feminino como um todo é uma realidade. E o futebol feminino do Inter é muito bom. Eu sou um crítico a várias coisas dessa gestão. Mas o futebol feminino está sendo organizado e levado por essa gestão de maneira magistral. Magistral. O Inter pega o São Paulo às 11 da manhã, é só tu fazer o check-in. Para garantir o teu ticket e chegar lá com 1 quilo de alimento não perecível. Só. E tu entra no estádio. Tem que ter 20 mil pessoas no Beira-Rio no domingo às 11 horas da manhã para prestigiar as gurias coloradas rumo ao título brasileiro. E o time é bom, viu? O time do Internacional é bom e fez frente ao Flamengo e pode passar, sim, pelo São Paulo para ir decidir o título. Do outro lado tem o Palmeiras, né? Sim, que é o grande favorito do grande time do Brasil. Palmeiras e Corinthians. Isso mesmo. Palmeiras e Corinthians. A Fabi Simões está lesionada, né? Eu não sei se ela não joga esse jogo, ela estava lesionada. Por isso que ela não joga. Porque o Inter tem vários jogadores na seleção brasileira. A Bruna Benítez, que tem 2 Olimpíadas nas costas, é uma zagueirona. O zagueirona ou zagueiraça? O que a gente fala? Zagueiraça, né? A Sorriso também é muito boa. Tem uma meia, a Isa, que joga super bem. Mas a craque do time é a Fabi Simões. Vamos ao intervalo. O Tiger conversa com vocês na live do YouTube e eu, JB, que vai contar aquela história. Vamos lá. Vai, JB. Eu aprendi isso em Capivari do Sul, minha cidade, um cara chamado Paulo Barbosa. Nunca vou esquecer. Ele é uma história de aprendizagem. Jogando vôlei, Tiger Jante. Tu jogava vôlei, JB? Eu era um fraco levantador, mas jogava. Fraco levantador. Faz um movimento de levantada pra gente ver como é que era. Não. Deveria ter seguido no vôlei como jornalista. Aí é o seguinte, ó. Estavam jogando vôlei. Tá. Como é que era o nome do time lá de Osório? Não, para, tá. Vamos na focaqueira, Capivari do Sul, isso. Interior de Osório. Interior de Osório. E aí, uma menina escorregou e caiu de bunda na quadra. Foi uma cena maravilhosa, porque ela foi quicando, assim, sabe? Sim. E aí... Acontece. E o goleiro do Mazembe? Quase isso, que nem o goleiro do Mazembe. E o Renan depois. E aí, todo mundo, e o André Lima. E aí todo mundo começou a rir. E a guria ficou braba. E esse cara ensinou uma lição que eu nunca mais esqueci. Ninguém estava rindo da guria, e sim da situação, da cena. A gente tem que aprender como ser humano a diferenciar o que é pessoal e o que é um fato engraçado, uma situação engraçada, uma cena engraçada. E eu marquei aquilo na minha cabeça. Então hoje eu consigo, diferente de alguns dos meus colegas... Tu tem essa capacidade. Diferenciar o que é, quando tu tá falando da pessoa ou da situação que a pessoa se encontra. E existem duas coisas, a situação e a pessoa. Tá, então quando a gente ri de ti, por exemplo, a gente não tá rindo de ti, a gente tá rindo do fato de tu ser um cara que abre gavetas, do fato de tu ser um cara que é prolixo. Quando a gente tá rindo de ti... Olha o Jefferson. Quando a gente tá rindo de ti, a gente não está rindo da tua pessoa, a gente tá rindo do fato de tu existir. É isso. O Jefferson tá chorando, velho. Mas é que é fantástico isso, Jota. Vem que acabou a brincadeira, tchau. Tiger, sexta-feira, 19 horas, amanhã às 7 da noite na Arena, é o Ituano no caminho do Grêmio. E o Carlos Pimentel, Meneghetti, que é o técnico do Ituano, falou sobre o adversário dele de amanhã, que no caso é o Grêmio. Falou sobre a postura que o clube do interior paulista precisa ter para encarar a Arena e o Grêmio, que é um dos grandes times desse campeonato. A gente ouve o Carlos Pimentel. Se eu me recordo, a minha preleção antes do jogo do Bahia, que nós vínhamos, né, uma sequência de 6 jogos, uma invencibilidade, pelo menos no meu comando, eu havia dito para eles
que se nós fôssemos jogar aquele jogo, isso vale muito para o Grêmio, vale muito para o próximo jogo. Se nós fôssemos jogar para empatar contra esse nível de adversário, fatalmente a gente iria perder. Mas vamos enfrentar um adversário que está 3 meses sem perder, não é? Altamente qualificado, um treinador altamente qualificado igualmente. Mas o Ituano tem o seu jeito de ser, tem a sua ideia de jogo, tem a sua estrela guia, como eu gosto de falar, né? E a gente não vai abdicar, abrir mão daquilo que a gente acredita como princípio, como ideia de jogo. Então a gente vai lá para competir, sem o peso da urgência do resultado, mas sim com a cobrança para que esse resultado venha. Só vou mandar o Paulo Pires lá para as rádios de Itu, né, para informar que o Grêmio não está invicto mais. O Grêmio perdeu o jogo, né, César? Perdeu pro CRB 2 jogos atrás. Perdeu pro CRB, então não está invicto. Então... Nosso treinador ali, o adversário... Mas ele está dando a entender que ele vem para atacar o Grêmio, para pelo menos empatar. Vem, filho, vem, mas vem armado. Vem atacando. Tá? Vem atacando para ver. O enfrentamento lá não foi barbadinha não, viu, César? Não, foi horroroso. Apanhou lá. Continue. Não, e apanhou literalmente, né? Porque bateram também. Espero uma boa arbitragem, uma arbitragem que coíba a violência. Não, é que no jogo de lá, para o Grêmio precisa momento deles, Abraão, de o Grêmio precisa Já subiu, César, não precisa mais. Agora deixa assim. André Luiz de Freitas Castro. Tu sabe que eu tenho muita preocupação com esse jogo. Em que sentido? O Grêmio já subiu. E esse é um conceito geral, assim, todo mundo tem essa ideia, inclusive os gremistas. E o jogo contra o CRB foi ruim, o jogo contra o Cruzeiro foi um balde de água fria. Sim. Esse é o jogo para ver qual é que é. E esse é o jogo para tu não entrar no redemoinho. Sim. Porque um jogo vai tirar a convicção, entendeu? Um resultado ruim tira a convicção. César. Nós temos que ganhar o jogo. 4 vitórias. Paulinho Chiclé e o Pedro Oliveira. Se eu não digo o nome do Pedro, ele fica magoaria, ele fica sorumbático, cabisbaixo. Pedro Oliveira, vamos colocar o resultado da nossa enquete interativa. Te liga, Pedro, vamos lá? E vai ser o certo? Aí, garoto. Quem você escalaria no meio-campo do Inter? Johnny e Maurício, 37%. Johnny e Alan Patrick, 11%. Edenilson e Maurício, 20%. Edenilson e Alan Patrick, 32%. Importante, hein? Torcida quer a manutenção dos guri no time. Boa! Foi a mais votada, Johnny e Maurício. Toda, né? Depende, se eu for pela situação de vocês, pela ótica de vocês, 52% da torcida do Inter quer o Edenilson no time. Também é verdade. Hoje às 7h, lançamento do livro do CCD, tá aqui o livro, A Minha Cadeira Azul, hoje no Barra Shopping, Livraria Santos, estaremos lá com a condução dos donos da bola Radio, às 7h, no Barra Shopping Sul, na Livraria Santos. Recado importante, hein? A partir de amanhã, durante o horário eleitoral, donos da bola mais cedo, com 1 hora de duração, mas do meio-dia à 1h, a partir de amanhã, enquanto tivermos horário eleitoral, do meio-dia à 1h.